Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas, estou aqui mais uma vez para levar a bola à casa de todos os apaixonados pelo desporto rei. Hoje tenho comigo João Landeiro e Beto Cachiço, da Fit Factory, que é a patrocinadora oficial das provas de Benjamins Sub-10 e Sub-11 da Associação de Futebol de Porto Alegre. João, Beto, bem-vindos ao Bola na Rádio. Muito obrigado. Bom dia, obrigado. Vamos começar por falar um bocadinho sobre vocês os dois, para se apresentarem, para ficarem também um bocadinho mais à vontade. Não sei qual de vocês é que quer começar. Posso começar eu, sou o mais velho. Pronto, aquilo que eu ia perguntar é basicamente para falarem um bocadinho sobre vocês e da ligação que têm ao desporto e, se for o caso, ao futebol. Certo, pronto. Eu sou o Beto Cachiço, na verdade sou o Paulo Cachiço, mas toda a gente conhece por Beto e hoje fui abdicando do Paulo e ficou o Beto e ficou. O meu percurso, essencialmente eu fui uma criança como todas as outras em Porto Alegre. Comecei a praticar desporto na rua, a jogar futebol e entre outros. Pela cidade toda. Quem não se lembra daqueles dias passados no pavilhão municipal, acho que todos passámos um bocadinho por isso. Até que chegou uma idade, também comecei a acompanhar o meu pai, porque o meu pai sempre também foi um homem do futebol e do desporto, tanto a nível como jogador, treinador, etc. Eu, como qualquer filho, fui acompanhando e, de certa forma, fui começando a alimentar o gostinho pelo futebol e pelo desporto. Chegou a minha altura também de começar a praticar, eu sou mau em datas, não valorizo muitas datas, valorizo mais os momentos, as datas vão ficando, mas julgo ter começado ali aos 9, 10 anos. Comecei no futebol de formação, no Estrela, fiz lá a minha formação toda como futebolista, se podemos chamar assim. Nunca fui um jogador nada de especial, um jogador perfeitamente normal. E a minha carreira fala por si. Mas pronto, fiz lá todos os anos da formação. Posso ter saltado um ou outro, mas acho que passei por todos os escalões. São anos, claro, que marcam sempre qualquer um. Conheci pessoas maravilhosas, tive momentos bons, tive momentos menos bons, mas isso faz parte do nosso crescimento, não é? Agora conheci pessoas espetaculares que ainda hoje fazem parte da minha vida e acho que é isso que fica, uma das coisas do futebol de formação que fica, penso que é isso. Posso até dizer que uma boa parte dos meus amigos hoje foram, não todos, mas uma grande parte dos meus grandes amigos foram no futebol. Depois chegou àquela idade em que temos que optar pelos estudos e pela formação académica. Eu também, como não via grande futuro no futebol, também nem sequer equacionei, não é? Fiz o meu percurso, diverti-me, mas pronto, depois fui à minha vida, fui para fora. A primeira vez que fui para fora foi quando também iniciei o que é atualmente a minha vida profissional. A minha formação académica foi no desporto, foi na atividade exercício físico e saúde, do fitness. A partir do momento que mudei o chip, pronto, o futebol deixou de ser sequer uma questão para mim. Ia brincando, como todos, ao fim de semana, mas nem nunca mais pensei no futebol como jogador, como adepto e como apoiante dos meus amigos, que alguns continuaram, sempre acompanhei, mas como jogador isso para mim deixou de ser uma questão. No entanto, voltei a Porto Alegre, depois da minha formação académica. Na altura abriu aqui um ginásio, que era o Blue Gym, se calhar alguns recordam-se. Vi nessa altura, a convite do amigo, colega, professor, o Fernando Raimundo. Pronto, iniciámos esse projeto. Claro que eu era somente professor, não tinha mais nenhuma responsabilidade, mas iniciámos esse projeto, foi bom, foi interessante. E a partir desse momento, pronto, o futebol deixou de existir. Mais ou menos, porque ali pelo caminho sempre se foram fazendo umas participações. Lembro depois quando voltei, ainda participei no futsal do Estrela, juntamente com o João.
penso que acho que esta data consigo, 2006, 2007, juro, por aí. Se calhar o João lembra-se melhor. É só fazer conta. Pronto, aí ainda fiz uma perninha no futsal, foi giro, porque deu para rever alguns amigos, restabelecer algumas ligações que se tinham, não é perdido, mas a gente se afasta-se sempre um bocadinho por vezes. Ou pessoas que eu tinha estado na formação do Estrela, reencontrei ali muitos, outros com quem eu nunca tinha sequer privado ou jogado, ou passei a conhecer-os, fizemos amigos, foi um ano interessante. Acho que também não terminei esse ano, porque no entanto depois casei, e pronto, entre marido e mulher não se mete a colher, muito menos o futebol, não é? Não, estou a brincar. Não, mas depois casei, depois lua de mel e aquela, e a nossa cabeça... Sim, assim não falhas a data. Não? A nossa cabeça vira-se para o outro lado e pronto, depois não cheguei a terminar a época, ainda fiz metade, julgo eu. É um bom plano. Pronto, falei com os responsáveis, pronto, e expliquei, eles perceberam, e amigos para sempre. Mas pronto, a minha vida profissional continuou sempre, nunca parou. Ora, em Porto Alegre, também cheguei a estar no Fundão, cheguei a estar em Castelo Branco, sempre ligado ao fitness. A seguir surge também o Porto, onde eu novamente com amigos da formação do Estrela, a maior parte deles, um ou outro que não, mas a maior parte deles, eu não vou dizer nomes porque depois posso-me esquecer de alguém, eles sabem quem são. Pronto, resolvemos então iniciar esse projeto, que era giro, que tinha um propósito. Aí lá está, como jogador já não me passou isso pela cabeça. Algum amigo ou outro ainda lançaram as caras, ainda é para jogarmos todos e tal. Não, futebol já não quero, jogar não. Mas pronto, cada um ajudou à sua maneira, até porque depois também a minha vida profissional começou a ser a minha prioridade. E o futebol e as lesões, e nunca poderia deixar que isso fosse um risco para a minha vida profissional, então fui-me afastando do futebol. De resto, mais ligações ao desporto começaram a acontecer de uma forma natural, pelos sobrinhos, pelos filhos. Comecei a regressar à base, comecei a assistir ao futebol de formação, onde os meus sobrinhos, os mais velhos, começaram a participar no desportivo, neste caso. Comecei não a acompanhar 100%, mas ia acompanhando. Depois mais tarde começou o meu filho, no Estrela, neste caso, e eu comecei a acompanhar e regressei um pouco à base. Andei ali mais ou menos até hoje, 9, 10 anos, ainda continuo a fazê-lo. E sempre como espectador e como pai, que hoje em dia é um assunto muito em voga. Curiosamente, este ano estou a participar mais ativamente. Um amigo, o André Alfaga, convidou-me para ele é treinador dos iniciados. Já o era o ano passado. Convidou-me para participar, para colaborar com ele, para ajudar com ele na equipa técnica. Eu tenho este bichinho do futebol, gosto do futebol. Este ano disse, olha, vamos a isso, dentro da minha disponibilidade, conversámos, e é com gosto que ali estou. Curiosamente, depois da vida dá voltas, voltei a trabalhar, atualmente estamos a trabalhar juntos, com um diretor, que foi meu diretor quando eu tinha 9, 10 anos no Estrela, que é o Sr. Chagas. Tem sido uma coisa espetacular, é uma pessoa excepcional, tem sido uma aprendizagem diária, estou muito grato por ali estar. No que diz respeito ao meu contributo ali, será sempre o foco no jogador e na sua evolução, no seu crescimento como homem e como atleta, que foi um bocado isso que fizeram comigo, é isso que eu pretendo fazer com eles. Acho que resumi mais ou menos tudo. Muito bem. João? Bem, tal como o Beto, desde miúdo que me habituei a jogar sempre no futebol, no Alcatrão, em tudo o que era espaço havia sempre motivo para fazer uma baliza e para jogar futebol. Mas curiosamente a minha formação desportiva começou no handball. Na altura no Estrela era pequenino e comecei com o meu irmão a jogar handball. Depois deixei o handball e havia 2 colegas meus que jogavam no desportivo, colegas meus de escola que jogavam no desportivo e andaram a matraquear a cabeça durante N tempo. Tu até tens jeito, vais lá e não sei o quê. Pronto, sim senhora. Pronto, eu era na altura, era assim um bocado a variada da tola, ainda sou um bocadinho, mas na altura era mesmo a variada da tola e mandavam-me para o chão onde quer que fosse e não havia problema. E então, mais do que ser bom guarda-redes na altura era o não ter medo de me lançar e de apanhar bolas. Então lá fui para o desportivo fazer os tais treinos de início da época, que era uma maravilha
ver 40, 50 minutos dentro de um campo e depois dentro dali escolher aqueles que o Mister achava mais indicados. Depois fui federado no desportivo, comecei nos infantis. Curiosamente, o primeiro jogo que eu fiz nos infantis foi contra aqueles que mais tarde seriam meus colegas no Estrela e ainda hoje meus grandes amigos. Foi logo o primeiro impacto de guarda-redes. Fui logo enxovalhado pelo Estrela no desportivo. Perdemos assim uma goleada valente. Mas pronto, a formação do desportivo foi assim. Fiz os infantis, fiz os iniciados primeiro ano. Depois acabei por ser assim um bocadinho puxado para o Estrela, porque os meus 2-3 colegas estavam comigo e iam para o Estrela, e então eu fui também para o Estrela. E desde aí, pronto, é como o Beto diz, fomos sempre acompanhados. O meu primeiro treinador, o Sr. Carlos Alberto, que já não está entre nós, foi-me acompanhando quase até aos juvenis, e sempre foi um grupo muito forte, pautámos sempre por amizade, mais do que jogar, porque a vida de guarda-redes muitas vezes é chata e apanhamos os colegas que ou estão melhores que nós, ou por opção técnica são eles que jogam, e muitas vezes os miúdos não entendem aquilo que eu aprendi logo desde o início, de estar uma época inteira sem jogar e não faltar um treino e ter que me esforçar para motivar o treinador a mudar de opiniões. E pronto, fizemos essas brincadeirazinhas no Estrela, fomos por várias vezes campeões, íamos aos nacionais, e uma coisa que me ressalva agora que noto que não se vê tanto é as nossas idas a alvercas, aos entroncamentos. O autocarro levava 50 pessoas, mas ia completamente cheio de pais, de irmãos, de mães, de avós. Ou seja, havia um acompanhamento muito grande dos pais relativamente aos jogos em casa e fora. E depois, mediante isso, também se criaram laços de amizade entre pais, criámos convívios entre pais e filhos, e até hoje as relações pessoais que foram criando foram até muito mais fortes do que propriamente os êxitos desportivos. Porque na formação olha-se muito para os resultados. Nós ali olhávamos se calhar mais para o fator pessoal, o fator de formação. Na altura tínhamos o Sr. Chagas como nosso pilar de direção, e fico extremamente contente de o ver novamente ativo nas cores do Estrela, como também tive muitos bons diretores no desportivo. E pronto, e fiz a formação quase toda no Estrela. Fiz 2 anos no desportivo, depois fiz quase as épocas todas no Estrela. Depois no Sub-13, Sub-14, a nossa equipa realmente era muito jeitozinha, e fomos selecionados para a seleção Sub-13, Sub-14. Fui 2 anos representar Porto Alegre. Aí é outro fator muito, muito importante na formação pessoal e desportiva, porque estamos concentrados, fazemos concentrações em Lisboa, fomos à Guarda, longe dos pais, longe de tudo, há responsabilidade daquela comitiva. Conhecemos gente de Campo Maior, gente de Ponte Soura, gente de Alter, gente de Nisa, gente de todo lado aqui do distrito, e ainda hoje continuo a manter bons laços de amizade com esses meus colegas, e vamos comunicando menos vezes do que seria desejável. E pronto, fizemos as épocazinhas de Sub-13, Sub-14, continuei no Estrela a jogar futebol. Depois no último ano de Júnior, tive assim uns desaguisados no Estrela, que me motivaram a sair do Estrela e iniciar a minha época, o segundo ano de Júnior, numa equipa distrital de séniores. E então fui convidado para ir jogar e representar a Povimiadas. Então tivemos 2 anos na Povimiadas, fantásticos. Foi assim um boom de desenvolvimento e de trabalho, porque apesar de ser uma equipa distrital mediana, apanhei, como segundo ano de Júnior, apanhei gente já com anos a fio de bola, experientes,
muito batidos em terceiras divisões, mas pronto, a idade também já os tinha trazido um bocadinho para as distritais, e foram provavelmente das melhores épocas desportivas já a nível sénior que eu tive foi na Povimiadas. Depois houve a oportunidade de voltar para Porto Alegre, a representar o Estrela Desportivo. Fui sempre saltando de clube para clube, mediante as ofertas e as escolhas que ia fazendo. Foi no Desportivo que fiz o meu único jogo de sénior na terceira divisão. Mediante, éramos 3 guarda-redes, na altura jogava também com o Vítor Chagas, e com o Teixeira, o meu amigo Teixeira, o Francisco Teixeira. Nesse ano casava, e esse fim de semana era esse sábado era o dia de casamento dele, e então o Vítor Notes, que na altura era o nosso treinador, perdeu completamente a cabeça e meteu-me a titular nesse jogo. E correu bem? Não correu assim tão bem, porque empatámos um igual, mas foi uma excelente experiência, porque tinha à minha frente jogadores com grande gabarito, Zé Monteiro, Ricardo Pinto. Foram muitos anos a jogar a bola. Ainda foram muitos anos a jogar. Depois tal como o Beto, acabei por entrar para Castelo Branco, para o curso de Educação Física. E depois aí chegou uma altura que tive que fazer ali umas coisas. Depois ainda representei a seleção de sub-23, que muita gente sabe que fizemos uma grande prestação a nível nacional e fizemos uma boa representação a nível internacional. Na Taça das Regiões. Exatamente. Mas posteriormente a isso, eu depois comecei a não ter tanto tempo para treinar, e eu sempre fui uma pessoa que gostava e gosto muito de treinar, para me sentir útil e capaz de fazer as funções que tenho que desempenhar. E houve uma época que me lesionei 3, 4, 5, 6 vezes, sempre por falta de treino, sempre por não estar tão bem preparado, e acabei por me lesionar e estar muito tempo parado, e depois o meu colega, entretanto, começou a jogar bem, eu depois já não entrava, pronto. E então levou-me a crer que, por falta de treino e não ter capacidade para mostrar o que realmente valia, optei por deixar de jogar futebol. Deixei de jogar futebol aos 23, 24 anos. Depois o meu grupo de amigos, o nosso grupo de amigos, que já tínhamos jogado no Estrela, lembraram-se de iniciar uma carreira de futsalista, e conseguiram enganar-me, achando e dizendo que eu até tinha algum jeito para o futsal. Obviamente que estavam redondamente enganados. Mas fizemos uma época engraçada. Fizemos uma. Fizeste uma. Então foi quando eu estarei não. Pronto, então foi mesmo nessa época. Bate certo. Fizemos uma época no Estrela que correu bem, até ao ponto de eu fazer uma lesão. Realmente tive uma coisa de jogador que foi uma lesão, que foi uma ruptura de tendão daqueles, que me arredou completamente de tudo. 5 meses eu na altura também dava algumas aulas de fitness, e dava aulas, e tive 5 meses sem poder fazer aulas de fitness, dar aulas. Pronto. O desporto para mim tinha morrido ali em 5 minutos de jogo. Arrebentei com o tendão daqueles. À partida seria o final da minha ideia de desporto. Um mau aquecimento, se calhar. Possivelmente. Aí já é um contrassenso, porque eu estando na área de desporto e sabendo que já vinham umas tendinites e umas coisas, o fim já eu sabia qual é que ia ser. Não sabia era quando, porque eu sou muito teimoso, e então até partir aquilo tem que dar. E pronto, e partiu, e tive 5 meses parado. Depois fiz a recuperação do tendão daqueles, e pronto, e acabei por ver que realmente que o futebol federado já não era para mim, porque sou muito competitivo, eu não consigo dar uma bola por perdida, sou muito fução. Até no futsal tinha uma alcunha que eu não posso dizer aqui no microfone, mas os meus colegas sabem qual era.
porque eu ia a todas com muita força e com muita vontade, e muitas vezes isso depois deu o resultado que deu. E pronto, acabei por deixar o futebol federado, mas passado uns tempos voltei a jogar futebol de amigos. Dar aulas, pronto, mantive-me sempre ligado ao desporto. Até que há uns bons anos, num jogo de amigos, arrebentei o outro tendão daqueles, mais uma lesão de jogador. E aí pus o ponto final no futebol. Até nas brincadeiras. Pus o ponto final no futebol, porque a minha vida é o desporto e o meu corpo é que me ajuda a trabalhar, e pronto, e foi assim. E agora sou de educação física, dou aulas nas escolas, estou neste projeto com o Beto, que damos uma boa carga de horas de treino, mas até então nunca mais tive problemas de lesões, graças a Deus. Mas pronto, a minha ligação do desporto, só para terminar, acaba por ser logo desde nascença, porque os meus pais, sendo os dois professores de educação física, a atividade física e o desporto teve sempre no dia a dia, pronto, foi sempre a nossa vida, e eu e o meu irmão também acabámos por ir atrás desse engodo, mas neste momento também não me via a fazer outra coisa senão estar ligado ao desporto. E foi assim com duas histórias, duas vidas marcadas pelo desporto e pelo futebol, que chegámos ao fim da primeira parte, e agora temos aqui uma série de coisas para falar na segunda, e vamos ter que acelerar. Bola na Rádio volta já de seguida, depois de uma breve pausa para compromissos comerciais. Voltamos já com Beto Cachice e João Landeiro. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda parte do Bola na Rádio, hoje com Beto Cachice e João Landeiro. Falar sobre a Fit Factory, falar sobre a ligação dos dois ao desporto, falar sobre aquilo que é a importância da preparação física, do reforço muscular, mas antes disso tudo, e já que estão bem apresentados agora, como é que nasceu este projeto da Fit Factory? Como é que vocês, duas vidas marcadas pelo desporto, fizeram nascer este projeto? Na verdade, o projeto foi nascendo, foi devagarinho. Como é que começou? Eu comecei ao fim de 15, 16 anos, ligado ao fitness, comecei a sentir necessidade de fazer algo também, ter essa iniciativa e de fazer algo pelo desporto em Porto Alegre e pelo exercício, na luta contra o sedentarismo, que aqui é uma realidade, como no país inteiro, mas infantil, nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, pronto, é uma realidade. Então comecei a sentir essa necessidade de também simplesmente, vou ali ao meu ginásio, ou ao ginásio onde trabalho, dou 2 aulinhas, venho-me embora. Começou a ser pouco, e comecei a sentir necessidade, de dar um cunho e de fazer algo. Então comecei a pensar o que é que as pessoas gostavam, o que é que mais procuravam, pronto, essas reflexões normais que se vão fazendo. Comecei também a pensar numa pessoa para vir comigo nesta aventura. Eu e o João tínhamos em comum, tínhamos mais ou menos os dois a mesma realidade profissional. Dávamos umas aulas aqui, ele dava outras aulas ali. Tínhamos grupos diferentes, tínhamos populações-alvo diferentes. E achei que tínhamos tudo para fazermos uma boa dupla e para juntarmos ideias e partilhar conhecimentos, porque ao fim e ao cabo temos formações diferentes no desporto. E então fazer ali uma simbiose, uma partilha de conhecimentos e pormos isso em prática. Um dia liguei ao João para ele ir à minha casa, falámos um bocadinho. Ele disse que suspeitou logo do que era. Conversámos, eu apresentei-lhe o que ia na minha cabeça. Ele imediatamente concordou e mostrou-se logo comprometido e animado com a ideia. Começámos a falar sobre o resto e sobre como é que íamos planear, como é que íamos fazer, qual é que ia ser o nosso foco, qual é que ia ser a nossa missão, qual é que ia... e até hoje. Pronto. E tentado a correr bem? Sim, tem corrido bem. Depois também já vou passar ao João, porque ele também quer e deve e pode falar sobre isto. Sim, tem corrido bem, mas são anos de muita luta, o início nunca é fácil. Estávamos
precavidos para essa situação, sabíamos que os primeiros anos são de luta e trabalho. Aliás, serão todos, mas os primeiros anos estávamos pré-avisados para essa situação. É verdade que a nossa realidade em Porto Alegre também mudou desde então. Nós, quando iniciámos este projeto, só havia 2 ginásios, que era o nosso e outro. Neste momento há 4. E Porto Alegre não é propriamente um mega centro, não é uma cidade com muita população. E naturalmente as pessoas vão se dispersando e vão umas para aqui, outras para ali, são escolhas normais. Felizmente é uma cidade que está muito virada para o desporto neste momento. Sim, eu acho que isso também foi uma coisa que desde que eu vim para Porto Alegre para trabalhar para o fitness que mudou. Quando eu cheguei, nós agora dizemos que há sedentarismo em Porto Alegre e que há vários vícios instalados das rotinas diárias das pessoas, mas quando eu cheguei eu acho que era muito pior. Acho que tem-se trabalhado, todas as pessoas que têm estado desenvolvidas no desporto têm-se trabalhado bem nesse sentido, na minha opinião. Já há mais pessoas a praticar. Ali no meio desta corrente surgiu depois também as corridas, o desporto na rua mais vincado, que nós apoiamos também. Achamos que deve haver um equilíbrio, uma simbiose, não só de um lado nem só do outro. Acho que os extremismos não são bons em lado nenhum, e também no desporto acho que, como na vida, tem que haver um equilíbrio. Mas pronto, para não me perder, e começou a aparecer também o desporto na rua, ou seja, acho que o cenário hoje é bem melhor do que era. No entanto, há muita pedra para partir ainda, isto é uma luta que não vai parar. E focando na pergunta inicial, está a correr bem, está a dar luta, está a dar trabalho, mas estamos a ir para ela. Apanhando aqui um bocadinho o que o Beto disse, acaba por ser o resumo daquilo que nós temos vivido nos últimos 3 anos. Mas aquilo que me apraz dizer relativamente ao nosso trabalho é que mais do que tudo é ver a satisfação das pessoas com o nosso serviço, e que, apesar de termos muita carga horária de treino e muita carga horária de aulas, a satisfação das pessoas e os resultados que nós temos obtido com as pessoas tem sido aquele elan que precisamos sempre, não é? Quem trabalha na área da saúde e na área do desporto sabe que se tivermos um cliente satisfeito com os resultados e com os índices físicos que tem, naturalmente será um cliente para o resto da vida, não é? E é nesse sentido que nós trabalhamos para mostrar isto, porque também o nosso ginásio tem uma vertente um bocado diferenciada dos outros ginásios, porque o nosso ginásio foca-se muito nas aulas de grupo e foca-se muito no treino funcional. Logo aí é logo não uma barreira, mas é uma diferença assinalável. Obviamente que quem procura máquinas e quem procura musculação pura e dura de máquinas não vai ser no nosso ginásio que vai encontrar, mas vai encontrar uma vertente nova de treino que alia os treinos, os exercícios de pesos livres com o objetivo de atingir os mesmos índices que poderá atingir com as máquinas. Pronto. Mas nós, desde o primeiro momento, até pelo próprio nosso slogan, aqui a máquina és tu, nós quisemos criar uma dinâmica de treino diferenciada, e nesse sentido acho que está a correr bem. Pronto. Mas, obviamente que é aquilo que o Beto diz, com 2 ginásios abertos é uma coisa, com 4 é diferente, não é? Isto é como aos restaurantes. Tivemos aqui 4 restaurantes de sushi, a coisa muda de figura, não é? E depois já deixa mais gente com o olho em bico. E quem é que vos procura? Procuram-vos pessoas que querem manter um estilo de vida saudável, um corpo mais tonificado, ou vocês também são procurados por atletas? O Beto estava a dizer que há muito desporto na rua neste momento, portanto, estamos a falar do futebol, das corridas, do trail, do BTT, são procurados também por esse tipo de atleta? Existem todas as vertentes. Existem a procura das pessoas que têm hábitos desportivos bem cimentados, então essas pessoas procuram-nos desde o início, e são pessoas que estão lá o ano todo. Temos outras pessoas que são as sazonais, em que com o sol, com a chuva, com o Natal, seja com o que for, vão se dispersando, acabam sempre por voltar. Temos tudo um bocadinho, e temos, pegando
onde queremos lá chegar. Sim, temos atletas, hoje em dia já há muito desporto, modalidades na rua organizadas. Há mais do que havia. Então cada vez há mais organização e é levado cada vez um bocadinho mais a sério, cada vez mais centrado nos resultados. Nós ouvimos todos, de certeza, que o que interessa é correr e o que interessa é fazer bem, mas nós sabemos que também há sempre aquela vertente competitiva, que as pessoas gostam de correr sempre mais um bocadinho, ter melhores resultados, ter melhor performance. E o nosso contributo do Fit Factor entra por aí, as pessoas também já nos procuram, nesse sentido. Olha, eu corro, mas eu preciso de fazer um fortalecimento, preciso de arranjar um complemento. Ok, temos também exemplos de atletas noutros ramos, por exemplo, copilotos, pilotos, que também sentem necessidade não correm, mas sentem necessidade de estar em forma, porque são modalidades também desgastantes. E sim, de uma forma geral somos procurados por tudo um bocadinho, como a pessoa que quer perder peso em 2 meses, como a pessoa que quer perder peso em 2 anos, temos tudo um bocadinho. Este tipo de exercício é importante não só para aumentar a performance, mas também para prevenir lesões. Essencial. Claro. Essencial. Um atleta que esteja bem preparado fisicamente vai prevenir lesões, vai recuperar das mesmas mais facilmente e vai ter melhores resultados físicos. Poderá eventualmente não ser o campeão do mundo, mas ele próprio vai se superando e vai melhorando. Para evitar as lesões e para aumentar a performance, que tipo de exercícios é que vocês têm e recomendam? A nível de treino, o mundo do treino tem sempre alterações. E depois vai variando muito de desporto para desporto. Não podemos querer fazer um mesmo treino de um futebolista para um basquetebolista ou para um voleibolista. E então, no nosso ginásio, falamos apenas do trabalho que nós desenvolvemos. O nosso treino é desenhado em função da vida desportiva ou social que cada pessoa tem. Se for uma pessoa que passa a vida do trabalho na secretária, faz 100 km todos os dias, acaba por ter problemas de coluna ou algum problema a nível morfológico, mas isso é tudo um historial que nós fazemos o levantamento e mediante esse historial e alguma limitação física, aí depois, conciliando com os objetivos de cada cliente, aí fazemos um desenho do treino em função das necessidades das pessoas. E depois há pessoas que, por exemplo, chegam e não gostam de bicicleta, não gostam de saltar a corda, não gostam de correr. Então nós temos que andar sempre a desenhar treinos em função das necessidades do cliente. Por exemplo, uma coisa que eu tenho notado muito nos trailistas ou no pessoal que corre é que foca-se fundamentalmente na resistência de pernas, esquece de todo o trabalho que é feito, que é o trabalho escondido, chamam-lhe o treino obscuro, que se deve fazer para um trailista. E depois o que é que perguntamos? O que é que o trailista faz? Onde é que ele anda? Então, se anda na serra, se os pisos não são regulares, se são escorregadios, se são pesados, todo o treino que é feito é em função dessas situações. A própria oscilação do pé, atenção à estabilidade do joelho, o core tem que estar trabalhado, a coluna está protegida. Todos esses pequenos pormenores são todos colocados dentro de um cesto, e daí é que vai sair o treino. Porque nós não podemos pensar que o trailista, como corre, só trabalha pernas. Porque isso depois a asneira é enorme e depois as situações de lesões, há muita vaga do no pain, no gain, no pain, no gain da asneira, e depois começam a aparecer hernias discais, problemas de pubalgias, problemas de joelhos, problemas de ciatalgias, problemas de síndromes piriformes e por aí fora. Ou seja, isto é o que eu tenho notado mais neste pessoal, especificamente do trail. E no caso do futebol e do futsal, que acaba por ser daquilo que estamos aqui também a falar, sim, por exemplo, o que é que a malta tem que fazer para não rasgar tendões daqueles? Tendões daqueles, ganhar juízo, principalmente. Mas o tendão daqueles, a ruptura do tendão daqueles,
São muito tempo de pequenas lesões. O meu foi por tendinite, por isso o tendinite é sinónimo de muito massacre e dor. Joga-se com dor. Pronto, mas fugindo um bocadinho ao tendão daqueles. O treino que se faz para um futebolista não é necessariamente igual ao do futsalista. Joga-se com bola, marcam-se golos, mas não é igual. Os movimentos que o futsalista faz não têm nada a ver com os que o jogador de futebol faz. O lateral direito do futebol não tem que ter necessariamente o mesmo treino que um central ou com ponta de lança. Ou seja, tem tudo a ver com o ambiente e com os contextos em que estão inseridos os jogadores. Se for um treino geral, de fortalecimento geral, isso é mais fácil de desenhar. Se for especificamente para uma pessoa que desempenha aquela função, por exemplo, o treino do guarda-redes é muito específico, por isso é que há treinadores só específicos para o guarda-redes. E por aí fora, não é? Isto há 1001 maneiras. Agora, as lesões, se for traumatismo, já dependemos, se calhar, um bocado dos colegas com quem nós jogamos, não é? Podemos ter uns arvaceiros que nos dão ali um toquezinho no osso e a coisa não resulta, não é? Agora, há muita lesão que pode ser prevenida. Isso pode. E só para complementar o que o João está a dizer, nesta questão do futebol e das lesões e do trabalho que é feito no ginásio, seja como for, há uma vantagem também a fazer este trabalho, porque no futebol temos que ver o corpo como um todo. Apesar de jogar com os pés e corrermos e saltamos, há muitos grupos musculares que não são os chamados grupos musculares principais ou mais solicitados. E esta vertente, este trabalho de reforço muscular, permite-nos trabalhar esses grupos musculares que não são tão solicitados. Isso vai prevenir, lá está, as lesões, como o João falou, das costas, do core. Normalmente no futebol pode-se trabalhar, obviamente, mas neste caso conseguimos fazer um isolamento dos grupos musculares que se calhar só no terreno não é possível fazer. Ou seja, a ideia é ver o corpo como um todo, inserido numa modalidade, mas tem que se trabalhar tudo, essencialmente. E é aí que nós estamos disponíveis para dar o nosso apoio. A Fit Factory é parceira da Associação de Futebol de Porto Alegre, já vai na segunda época desportiva. Porquê é que aceitaram este repto? O Beto está mais dentro do futebol de formação, e há bocadinho esqueci-me, também fui treinador de formação, mas pronto, isso depois passa. Mais do que o futebol de formação, eu disse logo ao Beto que a nossa participação e o nosso apoio seria, a meu ver, seria para os escalões mais pequeninos, porque aí é onde se vê a formação mais genuína, e dentro desse contexto de formação e ser os pequeninos, nós apoiarmos os pequeninos, eu dei logo o aval para essa situação. Pronto, e o Beto também na altura, o teu miúdo também estava nesse escalão, não é? Ele também já está muito mais interligado com as realidades do futebol, e por o que disse, dos sobrinhos e do filho. E aceitou esta ideia. Nós temos mais esse sentido de formação, se calhar também pela nossa formação académica e pelas perspectivas que nós temos também de educar os nossos filhos nesse sentido. E foi isso que nos levou a aceitar o repto da associação, sendo os escalões mais pequeninos, sim senhor. Vocês sabiam à partida que iria ser tomada aquela decisão da retirada das taças e da competição propriamente dita pura e dura? Vocês revêem-se nessa... Eu sabia dessa decisão, lá está, porque tenho acompanhado, e isso é um tema recorrente hoje e já há alguns anos para cá, tanto com colegas da formação, colegas do desporto, colegas do futebol. Hoje em dia, entre pais, isto é um assunto muito falado, e pronto, e eu já tinha conhecimento que realmente ia deixar de haver competição nesses escalões. Isso gerou alguma polémica e continua a gerar, e até acho que isso é um assunto que nunca vai ter fim, e também poderá nascer, podemos dizer, mas o modelo é perfeito. Não, se calhar não é perfeito, mas é um caminho. Para chegarmos ao tal rumo certo, para irmos no rumo certo, tem que se começar por algum lado, e acho que a nossa aceitação logo imediata foi nesse sentido, porque achamos que o futebol de formação realmente está um pouco, não é desvirtuado, mas talvez as prioridades estejam trocadas, por responsabilidade de todos, dos treinadores, dos diretores, dos pais, de toda a gente. E isto seria fazer algo
mais vale fazer um bocadinho do que não fazer nada. Eu acho que isto não vai se resolver, não se vai resolver de 1 ano, 2, 3, não, isto é um caminho longo. Mas tem que se começar por algum lado. E eu por acaso já sabia assim, que não ia ter formação, não ia ter competição. O meu filho inclusive ia apanhar isso. Tive colegas meus que não concordaram, e vai ver sempre. Temos tido muitas discussões amigáveis sobre o assunto, por isso é que eu digo que isto é um assunto que não é difícil chegar a um consenso. Eu estou desse lado, assumi sem problema nenhum, estou desse lado, é isso que eu defendo, é isso que eu acredito. E por consequência, o João também e o ginásio também. Estamos já entrando na fase final, peço-vos Um sprint um sprint final. Para as crianças também é importante ter cuidados com a preparação física. Eu vou pegar um bocadinho nessa questão e contar uma história real que nos aconteceu no ginásio. Nos tem acontecido no ginásio. E tem sido uma história extremamente engraçada e extremamente positiva. E pode dar asos a que mais gente faça o mesmo. Chegou-nos uma avó, eu não vou dizer nomes, chegou uma avó com uma criança com 13 anos, com algum desespero, para nós fazermos alguma coisa pela criança. A criança tinha 1,50 m e qualquer coisa, tinha 82 kg, era a famosa bolinha, mas e era um bocadinho assustador a posição que a criança tinha. Um miúdo muito acanhado, muito envergonhado, mas que também sabia que a avó estava a fazer o papel certo para ele. E nós começámos-lhe a desenhar um treino dentro dos contextos que nós já acabámos de falar, os contextos. Os miúdos têm 13 anos, não podemos meter cargas loucas. Então acabámos por fazer inicialmente muito treino calisténico, ou seja, sem peso externos, sem halteres, sem barras, sem nada, só o peso do corpo. E fizemos um desenho engraçado para ele se sentir motivado, e temos treinos diferentes para ele. O que é certo é que passado 2 anos o menino cresceu, perdeu 20 quilos, perdeu 18-19% de massa gorda. Foi-se uma coisa alucinante. Ele, entretanto, cresceu e agora está um atleta, tem agora 15, fez agora 15 anos. Agora está um atleta já capaz de correr, já capaz de saltar, já capaz de levantar um ou outro peso, já capaz de fazer muito exercício que era impensável há 2 anos. E continua a treinar. O que é engraçado é que ele treinou sempre sozinho. Nunca foi com amigos, nunca foi com a avó, nunca foi com ninguém. A avó deixava-o à porta do ginásio e ele treinava. Isto também é um bocado uma motivação pessoal de cada pessoa. A pessoa tem que se motivar para atingir o fim. Porque se não se motivar, não sou eu que vou empurrar para o sucesso. A pessoa é que... Isto é um exemplo prático de quando mas foi um acontecimento, foi aquela situação má do miúdo. E agora superou e está bem. E agora já me perdi um bocadinho na pergunta das crianças. Temos um minutinho. É um minutinho só. Eu resumo aqui. O desporto é fundamental no crescimento de uma criança e de um jovem. Sem falar tu, senão eu desenrolo e depois nunca mais para. Sem dúvida isso. Nós temos que ver o jovem não só como atleta, o jovem. Porque nós estamos focados no atleta, porque é este o contexto. Eu estou a falar para saber se isto não demora. Mas eu acho que temos que ver a coisa por cima, a coisa de uma forma global. E o jovem tem que ter uma alimentação. Quanto mais cedo começar com hábitos alimentares saudáveis, educação alimentar, não é? Quanto mais cedo começar com hábitos esportivos, melhor para ele. Melhor para ele porquê? Porque hoje em dia estes atletas jogam todos e uns comem pior, outros comem melhor, etc. Não interessa agora, mas eles vão chegar um dia, se calhar muitos deles nunca vão ser profissionais de futebol, mas todos eles vão ser adultos. E é importante chegarem à idade adulta com esses hábitos desportivos e alimentares bem cimentados, para que não tenham problemas de saúde com problemas associados à falta de exercício e à alimentação pouco saudável. Eu acho que é basicamente isto. É prepará-los para a vida. Beto, João, muito obrigado. Nada. Espero que tenham gostado da experiência. Ficaram algumas coisas por falar, mas o nosso tempo chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Obrigado nós. Obrigado nós.
O Bola na Rádio volta Bola para a frente. para a semana, como sempre, na quinta-feira às 19h. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.